meus caros alunos, eu, por uma impossibilidade de estar presente na sala de aula, gostaria de iniciar com vocês essa experiência nova de utilizar os meios de comunicação social justamente para a gente poder estar em um encontro. Vocês, mais do que eu, sabem desta relação que existe hoje do mundo, da tecnologia, e aí eu estou me rendendo aos poucos a esta experiência de se utilizar dos meios de comunicação social para poder estabelecer a nossa relação, nosso encontro semanal, para a gente aprofundar um pouco algumas temáticas da liturgia. Então, como de costume, nós vamos iniciar esse nosso estudo rezando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vou ler a leitura da carta de Paulo aos Romanos, o capítulo 8, versículo de 14 a 17, na qual o apóstolo Paulo diz: todos aqueles que se deixam conduzir pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. De fato, vós não recebestes um espírito de escravos para cairdes no medo, mas recebestes um espírito de filhos adotivos, no qual todos nós chamamos Abá, ó Pai. O próprio Espírito se une ao nosso espírito para nos atestar que somos filhos de Deus, e se somos filhos de Deus, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se realmente sofremos com Ele, é para sermos também glorificados com Ele. O apóstolo Paulo muito bem sintetiza nesse texto a carta aos Romanos a relação que existe entre o Espírito Santo, a pessoa do Pai, e o Filho. Vai nos dizer o apóstolo Paulo que nós, se deixarmos conduzir pelo Espírito Santo, nós seremos filhos de Deus. E seremos filhos de Deus porque o Espírito Santo não é um espírito de escravos, mas um espírito de filhos adotivos, porque nós somos filhos no Filho Jesus Cristo. É em Jesus Cristo que nós nos tornamos filhos de Deus Pai. Então, nós vemos aí tão belamente revelado o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E Paulo vai dizer que é o Espírito Santo quem nos permite dizer que Deus é nosso Pai. Ele vai dizer: mas recebestes um espírito de filhos adotivos, na qual todos nós chamamos Abá, ó Pai. Chamar a Deus de Pai é obra pneumática. Chamar a Deus de Pai é obra do Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos permite, então, reconhecermos a pessoa do Pai, reconhecermos a pessoa do Filho Jesus Cristo. Nós que ainda estamos embebidos do Espírito Santo, vamos fazer essa experiência tão bela de sermos filhos de Deus Pai. Voltando ao tema da liturgia, que a gente já vem nessas últimas semanas, nesses últimos meses debatendo, a liturgia, nós já vimos um pouco da história da liturgia, vimos um pouco a definição do conceito de liturgia, e hoje eu gostaria de aprofundar alguns aspectos genéricos da liturgia. Primeiramente, eu gostaria de destacar duas concepções de liturgia. A primeira concepção de liturgia centra o culto cristão demasiadamente na pessoa do homem. Poderíamos dizer tranquilamente que é um culto antropocêntrico. E o outro modelo é uma liturgia centrada em Deus exclusivamente, independendo do ser humano, da ação humana. Então, dois modelos diferentes de concepção de liturgia. Um modelo que centraliza o culto no homem e um modelo que centraliza o culto exclusivamente em Deus. Então, um modelo estritamente antropocêntrico versus um modelo estritamente teocêntrico. Na concepção de liturgia, que é muito variada, nós poderíamos dizer tranquilamente, ainda não entrando nas nuances do próprio conceito de liturgia, que a própria Igreja vai nos deixando através das definições do magistério dos papas, como Pio XII na Mediator Dei,
como o próprio Papa João Paulo II vai colocando a experiência da liturgia de forma tão bela na Eclésia de Eucaristia, bem como o Papa Bento XVI, já como teólogo, antes de ser Papa, escrevia belíssimos textos sobre liturgia, e a gente destacaria a obra dele, O Espírito da Liturgia, sem entrar nessas nuances do próprio Concílio Vaticano II, que no seu documento Sacrosanto Concílio há uma definição, uma busca de definir, de propor aquilo que seja liturgia. Antes de entrarmos nesses meandros, nos é necessário deter um pouco para nessa reflexão. De fato, a liturgia é algo exclusivamente centrado no papel do homem ou exclusivamente centrado no papel de Deus? Em resumo, a liturgia ela é ação exclusivamente do homem ou ação exclusivamente de Deus? Para clarear um pouco essa nossa discussão, nos é necessário já de início dizer que a liturgia ela não se abarca em nenhum dos dois modelos. Nem no primeiro modelo, que exclusivamente centraliza o culto no homem, nem no modelo que centraliza o culto exclusivamente em Deus. A liturgia é opus Dei. A liturgia é primeiramente obra de Deus. E isso nós temos que resguardar para termos uma boa relação conceitual, vivencial e espiritual da liturgia. Então, primeiro ponto, a liturgia é, antes de tudo, iniciativa de Deus. É Deus quem vem em auxílio do homem. É Deus que vem ao encontro do ser humano. É Deus que quer se comunicar com o ser humano. Então, a primazia de Deus no culto, a primazia de Deus na liturgia é irrenunciável. Porém, dizer que o culto possui a primazia de Deus, a iniciativa de Deus, não exclui a participação humana. Talvez a mais sadia relação conceitual do que seja liturgia, ela não está nem no primeiro modelo, que vai dizer que a liturgia é exclusivamente obra do homem, nem no modelo que exclui por completo qualquer iniciativa humana. O modelo intermediário, já Aristóteles vai dizer que a virtude está no meio termo, entre dois opostos, dois extremos, a virtude está no meio. A virtude do conceito de liturgia está na centralidade de um culto, centrado em Deus, mas que se expressa na história, na linguagem, no modo humano de prestar culto a Deus. Então a liturgia é obra de Deus e obra humana. É obviamente resguardando a primazia de Deus. Resguardando a primazia de Deus, a liturgia de fato acontece como experiência de um Deus que vem ao nosso encontro e como resposta de um povo recebe a adoração, recebe o culto, recebe a glorificação, recebe a doxologia. Então, liturgia é opus Dei, é obra de Deus que perpassa as relações humanas, perpassa a linguagem humana, perpassa o modo humano de ser. Por isso nós vemos na história da liturgia diversas formas de configuração desse culto. O culto foi, através da história, experimentando diversas relações contingentes. Então, a liturgia é iniciativa de Deus que se expressa no efêmero do agir humano, que se expressa nesta relação dual que existe entre o tempo e a eternidade, entre a escatologia e a experiência odierna do homem. Quer dizer, a liturgia tem essa possibilidade do homem
irromper o tempo. Ela nos abre um novo horizonte, descortina diante de nós uma experiência e uma possibilidade nova. O culto, a liturgia, é de fato essa experiência de irrupção do tempo, de irrupção do espaço, onde o homem adentra o tempo de Deus e o tempo de Deus, a eternidade, adentra no efêmero, no contingente do homem. Essa intercomunicação entre Deus e o homem se expressa de forma admirável no culto, na liturgia. Liturgia é obra de Deus, iniciativa de Deus. É Deus quem quer santificar o homem. Por isso que Paulo vai dizer: Deus quer que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. O desejo de Deus é que todo homem, toda mulher, possa fazer a experiência de ter uma vida plena. E vida plena é vida em Deus. A liturgia também é expressão humana do que Deus é. Então a liturgia ela não consegue dar conta de tudo aquilo que Deus é. A liturgia é como um balbuciar. É uma possibilidade que o homem tem de adentrar no mistério de Deus. Não um mistério no sentido daquilo que não se pode conhecer, mas mistério no sentido de grandeza, magnitude de Deus. Deus que é imprescrutável pela simples razão humana, até mesmo pela teologia. A própria teologia não dá conta de Deus. O discurso teológico não abarca Deus. Quer dizer, o teólogo não tem Deus em suas mãos, porque Deus escapa. Mas é possível dizer algo de Deus na teologia. E aí eu me recordo de um professor de liturgia, de teologia que eu tive, Padre Antônio Alves Melo, que dizia para nós nas aulas de teologia fundamental: nós não podemos de Deus dizer nada sem que Ele se revele. Quer dizer, o homem não pode dizer nada de Deus sem que o próprio Deus se revele. E o próprio Deus se revela de forma magnânime na pessoa de Jesus Cristo. Jesus Cristo veio revelar quem é Deus, e vimos na carta que nós lemos aqui de Paulo aos Romanos que Deus é nosso Pai, é o Abá. E nós somos filhos no Filho Jesus Cristo. É em Jesus Cristo que nós somos filhos de Deus e podemos ter Deus como Pai. Somos co-herdeiros. E a liturgia é essa possibilidade de poder dizer que Deus é nosso Pai. É reconhecer que Deus é nosso Pai. Por isso nós aprendemos que a liturgia é patrofinalizada, Cristo mediatizada e pneumato amalgamada. O que quer dizer essas três palavras? Vocês, meus alunos, já bem recordam. Patrofinalizada, que todo culto, todo texto eucológico, todas as anáforas eucarísticas, orações eucarísticas, os oremos, as coletas, liturgia das horas, os rituais, os sacramentais, todos se dirigem para a glória de Deus Pai. Basta para isso nós observarmos os próprios oremos, por exemplo, das celebrações eucarísticas, onde o texto muitas das vezes vai dizer: ó Deus Pai, ó Deus Todo-Poderoso, se referindo ao Pai. Por isso o culto é patrofinalizado, ou seja, se dirige à glória do Pai. É para o Pai que se dirige o nosso culto, mas ele é Cristo mediatizado. Quer dizer, o culto, a doxologia, a glória, a adoração de todo o culto cristão que se dirige ao Pai se dá pelo sacerdócio de Jesus Cristo. Aquilo que tão bem a carta aos Hebreus vai dizer: Jesus Cristo é o sumo eterno sacerdote. Paulo vai dizer
que Jesus Cristo é o único mediador entre o céu e a terra. E de fato é. Todo o culto cristão se dá no sacerdócio de Jesus Cristo. Por isso, o documento do Concílio Vaticano II, Sacrosanto Concílio, vai dizer: a liturgia é o exercício do sacerdócio de Jesus Cristo. E o é de verdade. Então a liturgia é patrofinalizada porque se dirige ao Pai, mas cristo-mediatizada porque esse culto que nós, povo de Deus, corpo místico de Cristo, comunidade santa, povo sacerdotal, assembleia pneumática, assembleia do Espírito, quer render ao Pai, perpassa pela mediação do sacerdócio de Jesus Cristo. Ele é o único e eterno sacerdote. Ele é o grande liturgo de Deus. O grande liturgo é o Cristo. Por isso que na liturgia, quem preside a liturgia é Cristo. Por isso o Concílio Vaticano II, na Sacrosanto Concílio, vai dizer: quando batiza-se é Cristo quem batiza. Quando se celebra a Eucaristia, é Cristo quem está celebrando a Eucaristia. A liturgia é o exercício do sacerdócio de Jesus Cristo, feito pela Igreja, povo sacerdotal, através dos ministros da Igreja, os ministros ordenados que presidem esta Assembleia Sacerdotal, esse povo santo de Deus, que celebra o culto em Jesus Cristo. Quer dizer, é Cristo quem preside a liturgia. É Cristo quem está na sede sentado. É Cristo quem proclama a palavra. Por isso a presença de Cristo na pessoa do ministro, na palavra proclamada na própria Assembleia. Cristo domina todo o culto. O culto é centrado em Jesus Cristo porque a partir dele se finaliza na glória do Pai. Mas todo esse culto não poderia acontecer antes de Pentecostes. Nós observamos claramente o mandato de Jesus. Jesus Cristo, ao reunir os seus apóstolos para celebrar a sua ceia derradeira, ele vai dizer: fazei isto em minha memória. A anamnese do memorial de Jesus Cristo, a Igreja nunca deixou de se celebrar após Pentecostes. É pela força, pela infusão do Espírito Santo, que a Igreja pode render esse culto sacerdotal de Jesus Cristo ao Pai, porque a faz na unidade do Espírito Santo. Por isso que todas as orações da Igreja começam dialogando com o Pai, como que olhando para o Pai. Ó Deus, Pai Todo-Poderoso, a ascensão do vosso Filho, a certeza da nossa vitória. Continua, por exemplo, como citei o texto da coleta da missa da ascensão do Senhor. Ó Deus Pai, a ascensão do vosso Filho é certeza da nossa vitória. E aí vai finalizar: por Cristo, pelo sacerdócio, pela mediação de Jesus Cristo, na unidade do Espírito Santo. Quer dizer, a liturgia é patrofinalizada porque se dirige ao Pai. Cristo mediatizada porque é no sacerdócio de Jesus Cristo que o culto se realiza, mas é pneumato amalgamado, ou seja, a liturgia é amalgamada pelo Espírito Santo. Por isso Paulo vai dizer de forma tão bela na carta aos Romanos: o Espírito ora em nós. O Espírito Santo que nos faz rezar. É do Espírito Santo que brota a oração da Igreja, e a própria liturgia, ela encontra sua fonte no Espírito Santo. A liturgia é pneumática, é a expressão do Espírito Santo. A liturgia é um ininterrupto, contínuo e perene Pentecostes na vida da comunidade eclesial. Então a liturgia é patrofinalizada porque se dirige ao Pai. A finalidade de todo culto é a glória do Pai. Jesus Cristo, o tempo todo de sua missão nos evangelhos, se refere ao Pai. Eu não vim fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Ela é Cristo mediatizada porque é no sacerdócio de Jesus Cristo, na mediação de Jesus Cristo, no culto de Cristo, que é o grande liturgo do Pai, que a comunidade oferece no
Espírito Santo, na unidade do Espírito Santo, porque foi o Espírito Santo que amalgamou, foi o Espírito Santo quem convocou a carral, a igreja, a assembleia, foi o Espírito Santo que nos fez vir de nossas casas para nos reunir. Por isso que toda a Eucaristia nós pedimos que na unidade do Espírito Santo aconteça aquele culto que será mediatizado por Cristo, mas finalizado na glória do Pai. Então, assentado essa premissa, que a liturgia é obra de Deus, tem o primado de Deus, que não exclui o ser humano, mas, muito pelo contrário, pela encarnação do Verbo. Quando o Verbo de Deus se fez carne e habitou entre nós, na sua ascensão a carne humana sobe ao céu glorificada, gloriosa, mas a carne de Cristo sobe ao céu, e a carne de Cristo e em Cristo todo o gênero humano se assenta à direita do Pai. Cristo está sentado à direita do Pai em glória, e na glória de Cristo, na sua Páscoa, sentado à direita do Pai, está o corpo humano, está o gênero humano. A própria Assunção da Virgem Maria, que sobe aos céus de corpo e alma. A Igreja, ao proclamar esse dogma muito belo, quer nos dizer que de fato não quer prescindir do ser humano, mas Deus se utiliza da mediação humana para poder realizar a sua obra de salvação. E o culto não poderia ser diferente, utilizando o ser humano, a linguagem humana, a história humana, Deus realiza a sua obra, o seu Opus Dei. Assentada essa premissa, podemos aprofundar e dizer que a liturgia é patrofinalizada, Cristo mediatizada, pneuma amalgamada. Quer dizer que a glória é para o Pai, a adoração é para o Pai, o culto se finaliza ao Pai no sacerdócio de Jesus Cristo, na unidade do Espírito Santo, que é o Espírito que reúne a Assembleia, é o Espírito quem faz a carral, a Igreja, ser aquilo que a própria Igreja tem como missão, de ser a evangelizadora, a promotora do sacerdócio de Jesus Cristo, prolongamento da missão de Jesus Cristo, prolongamento da ação salvífica de Jesus Cristo no meio da humanidade. Assentado esse aspecto, nós podemos ter a certeza que já demos um grande passo na compreensão da liturgia. E aí eu gostaria de fazer um adendo e fazer algumas reflexões e até algumas provocações nos nossos alunos. E podemos aí utilizar a nossa imaginação. Quantos são as experiências celebrativas bem concretas, cada paróquia, cada comunidade, a sua própria paróquia, a sua própria comunidade, onde nós encontramos às vezes um culto que é meramente horizontal, ou seja, só leva em conta o ser humano. Parece que o culto não é para a glória do Pai, mas é centrado no homem. E aí a gente escuta muitas pessoas, até alguns livros de liturgia, dizendo que a liturgia celebra a vida do homem. Faríamos uma pausa para ponderarmos um pouco isso. Na verdade, a liturgia não celebra, ela não está centrada na celebração da vida humana. Esse culto não pode ser meramente antropológico. Mas de um outro lado nós vemos paróquias, comunidades concretas, grupos, onde parece que o ser humano não tem espaço. Parece que é uma liturgia que prescinde do homem, parece que é uma liturgia fora do tempo, fora do espaço, que não leva em consideração a dor humana, não leva em conta a história, não leva em conta a experiência cotidiana. É uma liturgia que poderíamos até dizê-la alienada. É uma liturgia que parece que está longe de tudo que é humano. Quer dizer, para mim, são dois extremos que não possuem a concreteza daquilo que seria a liturgia. E a liturgia
é mais e muito mais do que simplesmente um culto centrado no homem. Nós já vimos que não é, mas também não é um culto que abre mão de um homem concreto. Quer dizer, pela encarnação do Verbo é impensável uma religião, um culto que abra mão do agir humano. Talvez esta experiência de centralizar o culto em Deus e excluir, prescindir do ser humano, que foi a maior crítica que o movimento profético, os profetas fizeram ao culto, à liturgia na época de Jesus Cristo. O próprio Jesus Cristo, vemos na Escritura várias vezes Jesus cumprindo os preceitos judaicos, Jesus cumprindo o mandamento, mas também vemos Jesus Cristo que critica aquilo que às vezes está fugindo da proposta salvífica de Deus. O movimento profético, os profetas tiveram uma ácida, uma crítica muito pontual ao culto, dizendo que um culto que simplesmente quer oferecer incenso a Deus, queimar a gordura dos novilhos, mas não é um culto que toca a vida, ou seja, é um culto separado da vida. Quer dizer, o culto está de um lado, a vida está do outro. Isso de fato incomodou os profetas, por isso a gente encontra nos livros dos profetas severas críticas ao culto, mas não o culto qualquer, mas esse desvio do culto, quer dizer, essa experiência desviada daquilo que de fato é o culto, aonde o homem oferece incenso, oferece novilho, mas não tem justiça, não ama o irmão, é incapaz. O próprio Jesus vai dizer: se você tem algo contra o seu irmão, não apresente a oferenda, mas primeiro vai se reconciliar com seu irmão para depois levar a oferenda a Deus. Quer dizer, é claríssimo que o culto é de Deus, mas não abre mão do homem, não abre mão das relações humanas. Por isso Jesus vai dizer: se você tem algo contra o teu irmão, deixa a oferenda, se reconcilia com o seu irmão e depois apresente a oferta, o culto, o incenso, a adoração a Deus, porque o culto que se desvincula da vida é um culto estéril, é um culto que em si já não mais produz fruto. Uma liturgia para frutificar, ela pelo contrário, ela faz uma síntese entre vida e adoração, entre comprometimento ético e espiritualidade, entre moral, por que não? Entre moral e adoração, e culto e liturgia. Quer dizer, essas relações, e nós vemos que a nossa vida é fragmentada. Nós somos homens e mulheres fragmentados. Quer dizer, o culto parece que está de um lado e a nossa vida parece que muitas das vezes se encaminha para o outro lado, onde nós vemos uma experiência cristã morna, uma experiência cristã meio que fria, uma experiência cristã que não toca de fato a experiência mais profunda das dores humanas, né? É um perigo que o culto sempre corre. Quer dizer, eu, um amante que sou da liturgia, alguém que gosta de estudá-la, e de fato encontra na liturgia a sua espiritualidade, a sua adoração a Deus, o seu encontro com Deus, tenho sempre que me policiar, estar sempre pesquisando a minha consciência, revisando a minha consciência, para ver se o meu culto, a minha adoração, se até mesmo a minha liturgia das horas, se a minha celebração da Eucaristia de fato não está totalmente desvinculado da minha vida, e várias vezes assim o encontro, e aí tem que redirecionar o culto, porque o culto não pode ser um culto que se separa da vida, mas do outro lado não pode a vida também se separar do culto.
Quer dizer, culto e vida se implicam mutuamente. Culto e vida se implicam e mutuamente se engrandecem, né? Uma vida que é culto vai transbordar essa vida numa liturgia perene. E uma liturgia que se implica com o ordinário, com o cotidiano, com a vida humana, é de fato uma experiência de profunda frutuosidade na vida política, na vida econômica, na vida familiar, na vida social, nas próprias relações interpessoais. Então, vamos pedir o silêncio do nosso coração, já finalizando essa nossa possibilidade de alguma reflexão sobre a liturgia. Vamos pedir a Deus para que de fato Ele nos ajude a celebrar um culto em espírito e em verdade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Deus de toda consolação, o Pai das misericórdias, alcançai-nos, Jesus Cristo, vosso Filho, a possibilidade de celebrarmos um culto em espírito e em verdade. Isso vos pedimos, ó Pai, por meio de Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Gostaria também de enfatizar que a liturgia, por mais que queiramos defini-la, conceituá-la, nosso discurso, a nossa fala está sempre aquém daquilo que a própria liturgia é. Mas na certeza de que a própria linguagem humana não esgota o mistério de Deus, isso nos consola o coração, porque muito mais devemos fazer uma experiência apofática, uma experiência muito mais do que racional, também racional, mas não só racional da liturgia, mas também estar com o coração, estar com a nossa vida, os nossos sentimentos abertos para que a ação de Deus na liturgia aconteça na nossa vida. Então há uma implicação mútua, um duplo movimento. Uma liturgia que é catafática, ou seja, de Deus nos vem a santificação,